tem a fundamentação dos portugueses. A sua intervenção é absolutamente oportuna. Para aqueles que nos estejam assistindo, realmente é uma homenagem que nós vamos prestar àquele que está lutando por uma causa que me parece justa, se não no todo, mas em parte. Então vamos dar a palavra ao Dr. Carlos Otávio Schneider. Por gentileza. Ao cumprimentar a mesa, cumprimento também meus colegas bacharéis, advogados, e quero fazer uma saudação muito especial ao deputado Marco Feliciano, pela sua coragem, pela sua dedicação a esta causa e a todas as outras causas que têm fundamento de direitos humanos. Quero também fazer uma saudação ao deputado Jair Bolsonaro e dizer a ele que os vídeos sobre o exame de ordem correm o Brasil inteiro, deputado. E nós todos estamos aqui por uma causa comum. Eu percebo quando vejo o Gilberto desta maneira, quantos outros pais de família que estão nesta mesma situação, que não se alimentam, porque os filhos, inclusive, chegam a duvidar deles, da capacidade deles de poderem ter uma profissão. Tire a profissão de um cidadão, ele estará morto, literalmente morto. Veja quando o digno representante da OAB disse que a OAB está aberta para o aprimoramento do exame, e até mesmo para recepcionar os bacharéis. A Ordem dos Advogados do Brasil existe, como muito bem colocou o Reginaldo na sua história da OAB, por causa dos bacharéis. Não fôssemos bacharéis naquela ocasião, quando eram para combater os rábulas do direito, foram convidados para engrossar as fileiras da Ordem dos Advogados do Brasil, e hoje eles não servem. Hoje os bacharéis não servem. Quer dizer, vê que ironia do destino. O sujeito estuda 5, 6, 7 anos para fazer uma prova duvidosa aplicada por um órgão de classe que tem interesse absoluto na causa para restringir a profissão de advogado. Então, com a devida vênia, eu tenho que me insurgir contra o exame de ordem por uma única razão. Se aplique o exame antes da diplomação e pelo MEC. Não se pode admitir, até porque o artigo 48 da Lei de Diretrizes e Base estabelece, 48, que o portador do diploma está habilitado para o exercício da sua atividade econômica. E não é eu que estou dizendo isso, não é a própria lei. E aqui o nosso eminente desembargador do TRF-5, que ele escreve esse livro, aliás, uma das melhores escolas, um dos melhores livros já escritos até hoje, envolvendo o exame de ordem. Que seja, portanto, feito antes da diplomação e seja aplicado pelo MEC. Depois da diplomação, para mim, parece uma tremenda imoralidade. E o outro aspecto também me parece relevante, quando se fala a OAB avaliar o ensino público no Brasil. Ora, gente, a OAB não tem essa competência. Isso é competência do MEC, isso é competência do órgão governamental. Isso é competência do governo que instituiu os cursos, avalia os cursos. Nos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, deputados, o exame é feito em todos os níveis, mas sobretudo no direito, podendo o candidato levar livros, biblioteca, computador e até um travesseirinho se quiser. Mas não tem nenhum óbice para fazer o exame mediante consulta e aplicado exclusivamente pelas instituições oficiais do governo. A ordem americana não apita em nada nesta questão da aplicação do exame. Portanto, me parece uma reserva de mercado que não pode ser mantido nessa direção, e esta é a razão por que nós, do Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito, que aqui representa a doutora Giz Almeida e o doutor Itaci Flores, que não puderam vir para estar aqui no meu lugar, eles deveriam estar aqui, e também ao nosso querido amigo André Souza, que sempre esteve conosco nessa batalha. Lamentamos muito, presidente, o ocorrido aqui, lamentamos muito pelo Gilberto, é um rapaz de coragem, de muita determinação, e oferecer a própria vida, longe de comparar com Jesus Cristo, mas morrer pelo seu semelhante é algo sublime, maravilhoso e extremamente carinhoso. De tal maneira que, se nós formos aplicar
o que o Gilberto disse há pouco. Quando ele foi à Ordem dos Advogados do Brasil, quando ele recebeu a resposta de que ele era um vagabundo, ora, meu Deus do céu, onde nós estamos? E isso é ofensa à dignidade de um pai, de um cidadão brasileiro, que precisa se submeter a um exame, enquanto os portugueses que vêm para cá não precisam se submeter a exame algum. Isso é uma contradição. E outro detalhe, o provimento que rege o regulamento do exame de ordem deveria ser assinado pelo presidente da República, senhor presidente, e não pelo presidente da OAB, pelo princípio de que é atividade privativa do presidente da República fazer publicar leis, decretos e provimentos e regulamentos. E o provimento é um regulamento, portanto, é usurpação de poder. Logo, não se pode manter o exame nos níveis que está. Ninguém está aqui dizendo que o bacharel não deva ser avaliado, mas antes da diplomação, porque depois é mera reserva de mercado. E outro detalhe mais importante, o que nos chama a atenção, quando você faz a inscrição e paga R$200 para fazer o exame, você passa na primeira fase, está habilitado para a segunda fase. Agora, rodou na segunda fase, você vai ter que fazer a primeira de novo. E outro detalhe, você se inscreve para as duas fases, primeira e segunda fase. Rodou na primeira, mas você já pagou a segunda, mas a OAB não te devolve o dinheiro. Então, quer dizer, é um enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem causa. Nós não podemos mais continuar com esse tipo de comportamento. Por isso, nós estamos a favor pelo fim do exame, nesses termos como está hoje, que se tiver que avaliar um candidato, que se avalia ele antes da diplomação. E eu gostaria de ceder parte do meu tempo ao nobre colega André, para que ele fizesse... Ah, tem tempo, então, perfeito. Então, só para concluir, senhor presidente, dizer que a taxa de R$200 cobrada hoje, ninguém sabe para onde vai, quanto custa um certame dessa natureza. E o Ministério Público já fez um estudo prévio dizendo que ele não custaria mais do que R$84. Portanto, nós estamos sugerindo aqui uma CPI para fiscalizar as contas da Ordem dos Advogados do Brasil, sobretudo a cobrança da taxa que está sendo cobrada. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Fico feliz de estar aqui, poder discutir. Deputado Jair Bolsonaro, os seus vídeos rodam o Brasil todo falando sobre o exame de ordem. E muito nos orgulha ter representantes como vocês aqui na Casa do Povo, que é o Congresso Nacional. Quero agradecer a participação do Dr. Carlos Otávio Schneider e reiterar, em nome do presidente Feliciano, Marcos Feliciano, que aqui não está, para aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, aqui não está se defendendo que não se faça o exame da ordem, que se apure a competência dos advogados. Aqui se está questionando o modus operandi como a OAB vem agindo nos seus exames. Então,